Então, nós estamos gravando essa reunião, ela vai ficar provavelmente na TV Sbyte, e a ideia dessa reunião é justamente ser uma coisa rápida, objetiva, de atualização, e que todos os membros possam aí participar apresentando. Né? Uma ideia do Maurício desde o início é quem quiser apresentar, por favor, manda um WhatsApp para a gente gente já inclui o artigo aí, conversa com as pessoas e tudo mais, tá bom? Então, o artigo que a gente separou hoje, ele é um artigo do Journal of Trauma de abril, agora, de 92, embora essa discussão toda tenha acontecido antes, como a gente vai mostrar para vocês, ela foi apresentada em 2021, e todo o protocolo da Associação de Western Trauma Association foi apresentado e desenvolvido no ano 2017, 2018. Né? Tem alguns caras bem importantes aqui, o Ken Jinaba, ele publica muito, é um cara que entende muito sobre o assunto, né? A Karen Brazel, too. E a Megan Brenner, vocês sabem, né? A Megan Brenner é entusiasta do Reboa desde o início, lá, quando o Shock Trauma Center foi um dos primeiros a utilizar, e ninguém tinha tanto entusiasmo assim, né? E eu queria também passar para vocês que no Journal of Trauma vocês vão ver sempre esse best of aqui. Isso quer dizer o quê? Que o artigo está disponível por 2 meses para baixar gratuitamente. Então, os artigos do Journal Club vão ser esses artigos best of, né, desse mês ou de meses anteriores, de forma que todos possam baixar e a gente possa dividir sem ter nenhum problema de direitos autorais. Tá? Nós vamos falar sobre o REBOA, Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. Essa é uma sigla, um acrônimo, ganhou muito peso esse REBOA, todo mundo conhece o que é o REBOA, né? E basicamente é um balão, né, que você é um catéter balonado que você vai ter acesso pela artéria femoral comum e vai locar esse balão, seja aqui na aorta torácica, o que a gente chama de zona 1, acima do tronco celíaco, ou então na zona 3, abaixo da artéria renal esquerda, né? E a gente vai ver durante a apresentação ao que serve isso tudo, tá? O artigo começa colocando que o atendimento ao trauma grave é um atendimento multiprofissional, né? Com o objetivo de controle da hemorragia prioritariamente e reanimação volêmica hemostática. Esse balão, né, esse catéter balonado que a gente colocou para vocês, o REBOA, né, estaria indicado em pacientes que não respondem à reanimação volêmica. Então, são pacientes chocados, que mantêm-se chocados após a reanimação volêmica. E a palavra aqui é tempo. O que o REBOA ganha? Ele ganha tempo, até que você consiga fazer a hemostasia definitiva até o centro cirúrgico ou a radiologia intervencionista. O que é ganhar esse tempo? Quando o cara está muito chocado, ele está muito próximo a ter uma parada cardiorrespiratória e morrer. A hora que você passa o balão, você insufla o balão dentro da aorta, aquele sangue vai ficar represado na parte proximal, vai encher o coração, vai encher a coronária, vai encher a carótida. O sangue vai ser represado nessa área, os dados vitais vão melhorar para essa parte do sistema cardiovascular e o doente vai se manter, né, com o coração batendo por mais tempo. Né? A ideia, né, não é nova, né? A gente sabe que tem um trabalho de 1954 descrito aqui nessa revisão da Western, de Hughes, que já, né, comentava do controle da hemorragia abdominal com um balão intravascular. Então, apesar da tecnologia ser nova, o conceito não é. Né? Como é que é feito esse balão? Através de um acesso percutâneo guiado por ultrassom, a artéria femoral comum é acessada, certo? Normalmente a gente vê os desenhinhos na artéria esquerda, mas eu acho que não deve ter nenhum problema a artéria direita, certo? Se a gente não conseguir passar percutâneo guiado, a gente vai fazer por dissecção. Uma vez que você passa uma linha arterial, você pode colocar um introdutor, né? E esse introdutor vai dar acesso à passagem do catéter com o balão. Basicamente, existem zona 1, 2 e 3. A zona 1 é entre a artéria subclávia esquerda e o tronco celíaco. Geralmente, você insufla o balão aqui quando você tem foco não identificado. Zona 3, entre a artéria renal esquerda e a bifurcação da aórtica. Aí você vai... Essa área de insuflação é principalmente para foco pélvico, né?
E ideal, né, desse posicionamento do balão, porque zona 1, 2 e 3, o mais importante é você preservar a zona 2, que é uma zona com vasos arteriais importantes. Então, se você insufla o balão, por exemplo, na borda da artéria mesentérica superior, você pode levar o doente a uma isquemia intestinal. Então, é importante que ele seja, né, apropriadamente insuflado no lugar correto. Para jovens, até existe um tipo de relação anatômica legal, mas nos idosos, quando você tem tortuosidade do vaso, você tem aterosclerose, passar as cegas pode ser um problema, né? O pessoal da vascular da Santa Casa, a gente não tem reboa no Brasil, a gente talvez tenha em breve, mas os catéteres balonados que a gente eventualmente utiliza, eles sempre tentam passar por radioscopia. Agora, a realidade é essa, nem sempre tem a radioscopia, então várias alternativas têm que se dar, né, teve que se criar. Então, basicamente, é a parte anatômica que você vai utilizar, o reparo anatômico que você vai utilizar é a distância entre o sítio de introdução e o apêndice xifoide, né? Você vai com o catéter até o apêndice xifoide ou até a parte mediana do externo e vai introduzir até lá. Certo? Essa variabilidade, como disse, pode trazer problemas. Quais são os dados para suportar o reboa na literatura? Gente, temos aí vários deixa eu só ver quem está com o microfone aberto aqui. É que eu não consigo, porque eu estou apresentando, mas quem tiver com o microfone aberto, se puder desligar. Cadê? 444. Alô? Quem está de microfone aberto? Isso, obrigado. Então, os dados são fracos, os dados de suporte clínico eles não são bons, em termos de... Não existe estudo prospectivo comparativo, prospectivo randomizado comparando dois grupos, esqueça, isso dificilmente vai ter. Então, você tem uma população heterogênea, são indicações variáveis, você não tem um grupo de controle, poucos centros com muita experiência, então não é que você tenha uma disseminação da técnica em todos os Estados Unidos e países desenvolvidos, são poucos centros com muita experiência, né? Então existe uma falta de uniformidade nos protocolos em diferentes instituições, algo que é esperado, porque há realmente vários problemas, e assim, é claro que a experiência diminui mortalidade e riscos do procedimento, mas há casos relatados, né, de complicações graves no membro e amputações, a depender da técnica utilizada no processo femoral. Então, há uma necessidade. Aqui os autores colocam, né, por que a gente precisa de um algoritmo? A gente precisa de um algoritmo, de um guideline, para tentar pôr limites, né? Numa situação que você não tem estudos que são de qualidade muito boa na literatura, você tem que pôr limites, né? E essa necessidade vem com esse algoritmo, né, proposto aí pela Western Trauma Association. Eles têm um comitê específico de algoritmos, né? E nessa avaliação, né, eles não encontraram estudos prospectivos, né, que geram evidências 1 ou 2. Então, o que se tem são estudos de coorte prospectivos ou retrospectivos, mas não existe nenhum estudo, né, comparando dois grupos, por exemplo. Existe só uma observação, pode ser prospectiva ou retrospectiva. Eles utilizaram dois grandes bancos de dados sobre reboa, um da AST, né, que é o banco de dados chamado Aorta, e o outro, né, de outra sociedade. E foi em 2017 que eles apresentaram no meeting da WTA, e nesse meeting foram feitos vários ajustes, vários comentários, isso gerou um texto, gerou um algoritmo, e isso foi o tempo até eles poderem apresentar 2021. Então, você vê que não foi fácil, né, conseguir isso, tá? Qual é o algoritmo, né, nessa parte aí? Eles colocam que o algoritmo é um passo inicial, é uma base. O que quer dizer isso, gente? Ele precisa ser adaptado a cada serviço, né? Nenhum algoritmo, acho que isso é uma máxima que está em todos os papers que falam de algoritmo. Nenhum algoritmo substitui a avaliação clínica à beira do leito. Então, guarde essa fase aqui e com isso em mente, nós vamos mergulhar aqui, nós vamos dive in, como eles falam, e tentar passar por todo esse algoritmo, fazendo os comentários, né, nos tempos apropriados, certo?
Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A aqui, vamos começar com a parte de hipotensão. Então, paciente hipotenso, né, merece a insuflação do balão, certo? A indicação clássica é isso aqui. Você vai indicar em pacientes que têm hipotensão a despeito de medidas iniciais de reanimação. No trabalho, só tem essas 3 palavras para definir o que é. Então, não tem maiores definições. É importante a gente acertar que trata-se de uma técnica temporária. Temporária que mantém o paciente vivo e não deve atrasar o tratamento definitivo. Certo? É muito importante isso, porque o Reboa ele não vai resolver o problema do doente em definitivo. O Reboa é uma medida temporária para que a gente ganhe tempo para chegar onde a gente vai conseguir fazer a hemostasia. Tá bom? Então, essa é a indicação que a gente vai ter em doentes hipotensos. A indicação na parada cardiorrespiratória, Reboa versus toracotomia de reanimação, os dados são mais fracos ainda, né? Então, primeiro, quando que você indicaria numa PCR, no doente que está em parada cardiorrespiratória? Quando a hemorragia abaixo do diafragma, né? Porque, óbvio, se você tiver uma hemorragia torácica, você vai fazer uma toracotomia para corrigir a hemorragia no mesmo tempo. O doente tem que estar, né? O cirurgião tem que estar habilitado ao método, né? E aí, o que o algoritmo põe é que trata-se de uma opção em pacientes selecionados em centros com expertise, né? Então, eles parecem que eles são muito mais liberais de indicação no doente hipotenso, grave, mas na PCR ainda não é tão colocada, certo? Vamos para a parte B. Então, o doente está hipotenso, não reagiu às medidas, a gente tem que perguntar, qual é o mecanismo desse doente? Se ele é um mecanismo penetrante, eu tenho que considerar insuflar na zona 1, certo? Desde que não tenha lesão torácica maior. E se ele for um mecanismo de trauma fechado? Daí a gente vai para esse lado aqui. Vamos ver o que o algoritmo fala. Então, nesse momento, o que ele diz? Que a grande maioria desses doentes, ele é em trauma fechado. A maioria absoluta deles. Contudo, existe uma evidência crescente de que ferimentos penetrantes podem se beneficiar do Reboa, né, em casos específicos, né? Quais são as diferenças? No trauma fechado, o Reboa pode mudar o curso do tratamento. O que quer dizer isso? Eu tenho um doente muito em choque, eu passo o Reboa, ganho alguma pressão. Então, eu consigo levar ele para tomografia, fazer uma avaliação, consigo levar ele para angiografia, em vez de ter que ir para laparotomia ou tamponamento pré-peritoneal, por exemplo. Já nos ferimentos penetrantes, basicamente, você vai ter que operar o doente, certo? A gente já sabe que a laparotomia está indicada. Só que você tem um tempo que você vai ganhar quando você coloca o Reboa, que é aquele tempo que o doente, você vai ter algum tempo para chegar antes que o doente perca muito sangue e pare, né? Então, também serve como uma estratégia intraoperatória de controle de hemorragia intraoperatória. Então, você tem, por exemplo, um hematoma de reto peritônio de grandes proporções, você vai colocar esse Reboa na zona 1, por exemplo, você tem o controle proximal da aorta, você não precisa fazer aquela dissecção no hiato ou por toracotomia, né? Agora, anotem isso aqui, que é uma coisa que vai se repetir sempre. Em princípio, a gente não coloca o Reboa em pacientes com suspeita de sangramento torácico maior, tá certo? É muito importante isso, porque se você insuflar o Reboa e o doente tiver, sei lá, uma lesão subclávia, obviamente o doente vai sangrar mais, né? Então, o que é que vai no algoritmo aqui? O algoritmo fala, considere Reboa na zona 1. Então, considere o Reboa na zona 1 se o doente for mecanismo penetrante, tá? A palavra considerar é importante. Tá? Não está dizendo para pôr obrigatoriamente, está dizendo considere. Ok, mas e se for por trauma fechado, que é a nossa maioria de casos aqui? O que ele está dizendo aqui? Você vai inserir uma linha arterial, quer dizer, um acesso venoso arterial na artéria femoral comum, seja por ultrassom, seja aberta, vai fazer um IFEST e um raio-x de tórax. Por quê? Aqui. O acesso arterial, ele é colocado prioritariamente.
Se você não for utilizar para o Reboa, você pelo menos tem um acesso para aferir a pressão arterial desses casos. Por que você precisa colocar precocemente o acesso arterial? Não se esqueçam, o doente está chocado, né? O acesso muitas vezes é difícil. E aí o que você vai fazer? Demora mais tempo que o normal, você às vezes precisa de secar e tudo mais. Então, quando você tem... Um minutinho, gente. Fala aqui. Eles já voltam. Fala com o André ali. Beijo. Então, o que acontece aqui? Ó, você tem uma rápida dilatação e posicionamento do introdutor, caso necessário. Por que o acesso rápido? Pela dificuldade. Então, às vezes, ó, na hora que você for passar o Reboa, não dá para pensar em passar o Reboa, você já perdeu muito tempo. Você tem que ter esse acesso colocado lá. Tá bom? Bom, e o raio-x de tórax e o IFEST? É justamente para tentar encontrar a lesão vascular maior ou a lesão cardíaca. Né? Isso a gente comentou já. O grupo de cárie do Dr. Ordonez demonstrou que é possível, desde que você tenha duas equipes cirúrgicas, né, abordar as duas cavidades simultaneamente utilizando o Reboa. Mas no algoritmo não é algo recomendado. Então, olha só, você tem aqui uma lesão vascular maior, não Reboa. Tá? Então, anotem que no algoritmo, apesar de haver estudos que suportam ainda esse tipo de utilização, se tem lesão vascular torácica, é melhor não utilizar. Tá bom? Ok. Se eu não tenho a lesão e vou utilizar, o que eu faço? A linha arterial, eu já passo... Opa, alguém está com... Obrigado, Marcos Leite. Olha, beleza. Beleza, fechei. Desculpa fechar o microfone, mas para não atrapalhar. Então, você vai passar daí a bainha para introduzir e vai fazer um ultrassom de abdômen. Por que você faz isso? Né? Qual que é o ponto aqui, né, que você vai fazer nesse grupo? Se tiver líquido livre intraperitoneal, é porque tem uma lesão que está sangrando, né, acima da bifurcação das ilíacas, certo? Então, se o paciente está hipotenso e tem sangramento intraperitoneal, ele tem que ir para a laparotomia, não tem jeito. Então, se ele tem líquido livre intraperitoneal, quais são as duas repercussões? Você vai considerar o Reboa na zona 1 e ele vai ganhar uma laparotomia, certo? Não muda a conduta. Você vai passar o Reboa, ele continua com isso. Olha só, isso aqui é super importante, eu sempre falo quando a gente troca ideia sobre clampeamento de aorta. Quando você insufla o Reboa ou quando você clampeia a aorta, todos os esforços continuam para o rápido controle da hemorragia, para que o balão não seja desinsuflado, para que o balão seja desinsuflado o mais rapidamente possível. O que quer dizer isso? O tempo de oclusão da aorta tem que ser o mínimo possível. Porque se a gente deixar a aorta muito tempo clampeada, você não consegue desmamar, porque a hora que você vai, você tem que soltar bem devagarzinho, desinsuflando aos pouquinhos aquele leito distal. Você lava aquilo lá, cai um monte de potássio, íon próton, cálcio, aquele monte de coisa na circulação e o doente acaba fazendo síndrome de hiperfusão, hipotensão e tudo mais. Então, o quanto antes você desinsuflar o Reboa, melhor. Tá? Então, vamos lá. Paciente hipotenso, ele não tem mecanismo de trauma penetrante, eu fiz um IFEST e um raio-x de tórax, não identifiquei lesão vascular maior, passei a bainha para introdução, fiz um FEST, ele tem líquido livre, eu vou para a laparotomia e passo o Reboa na zona 1 se eu quiser. Agora, se ele não tem líquido livre, eu vou para o raio-x de pelve. Por quê? Desculpa. Se ele tem alteração, se ele tem uma fratura de pelve e ausência de líquido livre, é a minha indicação de Reboa na zona 3. Né? Talvez seja a melhor indicação de todas. Né? Os nossos colegas colombianos, né? Principalmente o Dr. Alberto Garcia, que tem uma experiência ótima com isso daí, sempre me falou isso. Ele falou, olha, Gustavo, a melhor indicação do catéter é o doente com fratura de pelve instável. Por quê? Porque esse é um cara que, se você abrir o hematoma de reto peritônio dele, ele morre exsanguinado. Agora, se você tem um doente com uma lesão vascular abdominal, você abre e você aborda a lesão abdominal. É diferente da fratura da pelve, né? Então, é uma indicação muito boa, certo? E uma outra situação que eles falam é o seguinte, olha, se o doente mantiver hipotenso, você pode até insuflar a zona 1
mas, né, se ele não tiver fratura e mantiver hipotensão, você pode insuflar a zona 1, mas tem que procurar a causa do choque, o Reboa não vai resolver. Então, com isso, a gente passou o algoritmo, sei que talvez seja meio rápido, peço desculpas, mas a gente pode discutir depois, né? Nessas situações são as áreas de controvérsia, ele fecha esse paper dizendo que foram levantados vários pontos em relação a esse algoritmo, não foi, obviamente, uma unanimidade, né? A indicação foi o fator mais importante, né? Quem é que deve receber o Reboa e quando? Porque o problema está na definição de hipotensão e resposta à medida hipovolêmica. Então, digamos assim, digamos que eu dou 500 ml de soro, ele não respondeu. Ele precisa de um Reboa? Não, eu fiz um protocolo de transfusão, fiz 2 unidades de sangue total, fiz 4 concentrados de hemácias, fiz 4 plasmas, ele não respondeu. Será que não é tarde demais? Né? Então, essa é uma grande dúvida que está em aberto. Então, essa é uma tabelinha do próprio artigo, né, que fala que o que a gente tem que ir atrás? Nós temos que ir atrás das indicações, das contraindicações, o papel nos pacientes pediátricos, né? Eventualmente né, a otimização da técnica, né? Os outcomes, os desfechos, né? E eu acho que cada vez mais frequente a gente tem visto catéteres mais novos, mais modernos, alguns com controle de pressão da aorta, alguns com insuflação intermitente e tudo mais. Em resumo, esse paper trouxe para a gente essas informações aqui. Na verdade, não temos dados fortes na literatura, e é por isso que você precisa de um guideline, você precisa de um limite para a utilização, você precisa de um bom senso para a utilização desse catéter, né? É uma medida acessória importante na reanimação, isso já foi demonstrado, minha opinião pessoal é que tem um papel claro e importante na reanimação, é uma questão de tempo chegar no Brasil, eu acho que a gente está nos grandes centros, a gente tem que correr atrás, né? O caso que eu discuti ontem na reunião da Santa Casa era um caso que tinha toda a indicação para fazer Reboa. Eu tenho certeza que se alguma coisa poderia mudar a evolução do doente, era o Reboa. Por quê? Porque era um doente hipotenso, a gente não conseguiu, né, levar ele para tomografia, ele teve que ir para o centro cirúrgico correndo e acabou entrando em coagulopatia, tinha um trauma de crânio, a gente não conseguia resolver o trauma de crânio porque não tinha tomografia, né? Então foi essa a discussão, né? Outra coisa super importante do Reboa, ele não substitui outros elementos de reanimação volêmica. Ou seja, não é um controle definitivo de sangramento, ele é um controle temporário de sangramento. Tem complicações. Aqui ele coloca no artigo que são baixos os índices de complicação. Eu não sei se a gente pode considerar baixos, né? Eu diria para você que tem complicações preocupantes, como perda de membro, trombose arterial. A gente tem que saber bem a indicação. E que esse algoritmo seria a base para definição institucional. Com isso, a gente fecha esse primeiro artigo. Eu queria dizer para vocês que tem um segundo artigo também no Journal of Trauma de abril desse ano, né? Abril de 2022, best of, ou seja, você pode baixar esses 2 artigos sem custo por 2 meses, né? Legal ter na mão esse PDF, tá bom? Com isso, eu vou terminar essa primeira fase da reunião, que é a colocação, né, do nosso Journal Club, e vou colocar o algoritmo aqui para a gente começar a discussão em cima do algoritmo, acho, né? Tá ok? Vamos lá, eu estou com vários participantes aqui, eu vou chamar alguns participantes aqui, me perdoem se eu esquecer de alguém, eu vou começar pelos mais novos aqui, né? Felipe, você está por aí para apresentar aqueles 2 filminhos ou não? Estou por aqui, professor. Consegue me ouvir? Colocar? Sim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a minha apresentação e vou permitir que você... Cadê o Security? Vamos lá. Pode fazer o seu share screen aí. Professor, se o senhor conseguir apresentar para mim, seria melhor, porque eu estou no meu celular. Você está no celular? Isso. A Doris me mandou outro negócio, né? Isso. Se for clicar no link, vai direto para o Drive e está aberto para quem quiser.
Pô, eu vou tentar, mas vamos tentar então ganhar um pouco de tempo aqui. Enquanto eu tento, eu vou ter uma pergunta aqui ou não? Só boa noite a todos. Tal. Vamos chamar então para comentar, Felipe, você que é o Felipe é estudante, né, da doutora Doris Lazarotto, ele é lá de Rio Grande do Sul. Felipe, o que você achou do artigo? Você que fez uma apresentação recente, né, sobre ele. Sim, professor. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Felipe Custódio, eu sou aluno do DESC, da Universidade de Santa Cruz do Sul, aluno da professora Doris, fiz parte da Liga do Trauma, e a nossa intenção com o artigo era focar mais na parte de fratura de pelve e a utilização da zona 3 ali, do Reboa. Então, o que a gente discutiu ali quanto a fratura de pelve seria o cuidado com os sangramentos pélvicos, né? Por uma fratura de pelve que, no caso, na maioria das vezes, são por vasos venosos, né? Ou então ramos arterial do ilíaco interno. Então, a gente se ateve mais ou menos nisso e trouxe o ATLS-10, aquele esqueminha do ATLS-10, aquele fluxograma. A fratura de pelve. Isso, de fratura de pelve, para a utilização do Reboa. Então, o ATLS-10 ali fez a gente ter uma discussão bem legal, professor, porque ali na fratura de pelve, faz o FAST, não encontra sangramento, né, ou então líquido livre em cavidade. E daí vai ali para ou então tamponamento pré-peritoneal ou angioembolização. E daí eles ficam nessas duas, não sabe qual que vem primeiro. Isso depende do algoritmo do local, né? Sim. Vocês utilizam qual aí? Professor, a gente vai para tamponamento pré-peritoneal, até porque a gente não tem uma sala híbrida, né? Um atendimento que já dá para fazer a angioembolização. Tá. Seria necessário, no caso, uma sala híbrida para poder partir direto para a angioembolização. Você sabe que, na verdade, o problema da angioembolização na fratura pélvica está no transporte, né? Pelo menos na nossa meio aqui. Dr. Mozart Horn, você está por aí para comentar, Mozart? Tem possibilidade? Estou aqui sim, Gustavo. Legal. Estou muito feliz que você está participando da reunião. Você é uma pessoa Obrigado. que eu admiro muito. Tomara que venha mais vezes. Meu amigo, obrigado. Você é um empolgado do trauma e que empolgou muito as pessoas. Eu sou um deles também e eu devo estar você na sua formação, viu? Eu acho que é um artigo muito interessante. É mais uma ferramenta que vem trazer um grande benefício para a gente, ou para aqueles que lidam com trauma, né? A gente tem realmente a dificuldade desses fraturas de pelve complexas, que é o que a gente acaba ficando muito triste, porque a gente perde esse doente. Mas me preocupa um pouco a habilitação e a qualificação no que diz respeito ao uso indiscriminado disso aí. Eu sei que não vai ser algo tão disponível para a gente, mas vai evitar muita toracotomia de reanimação, como o próprio o algoritmo do artigo falou, né? Eu acho que é uma ferramenta, assim, em mãos habilitadas, realmente vai trazer uma sobrevida maior, mas todo o resto da cadeia tem que estar preparada, né? A gente não pode ficar empacado num banco de sangue, em outras a sala cirúrgica, né? Nós, viu, Felipe, a gente também não tem sala híbrida aqui, não é o nosso sonho de consumo na Santa Casa. Uma época a gente tinha uma sala ao lado da sala de emergência. Eu sou formado em 2001, né? Ao lado da sala de emergência, a gente levava o estudante para lá, do lado, né? Mas a gente não tem também sala híbrida como centros americanos de trauma tem, mas a gente sempre é muito empolgado em salvar e prover o melhor para esses pacientes. Mas eu gostei muito do seu artigo, Gustavo. Eu acho que é mais um das ferramentas do seu arsenal da busca sua da fratura de pelve complexa desses pacientes do trauma que você tanto segue aí e se empolga com tudo isso aí. E eu agradeço a oportunidade de participar. Acho que é isso. Super obrigado, Mozart. Eu que agradeço a tua presença. Dr. Marcelo Ribeiro. Diga lá, meu velho. Manda. E aí, você já conseguiu? O Marcelo consegue tudo, até sangue total ele consegue para reanimar os doentes dele lá em São José. O Reboa tá difícil, viu? Eu tenho conversado com os caras da empresa lá, mas
a gente esbarra na questão da Anvisa, né, da nossa gloriosa Anvisa, que se considera superior ao FDA e a todas as outras entidades que liberam. Então, assim, aceitaram. nós já estamos na 4ª geração do Riboa, a Anvisa não liberou a primeira, entendeu? O registro da primeira sequer. Então, a gente já passaram-se 10 anos que o Riboa vem sendo usado nos centros norte-americanos, e nós não conseguimos ter a primeira versão do equipamento, que, aliás, quando chegar, já chega desatualizado, né? Porque eles agora, o último modelo do catéter é um catéter que o balão ele é chanfrado, então ele permite que, mesmo inflado, o sangue passe no entorno, para você não ter uma isquemia, completa do membro, né? Da parte distal. Eu acho que, assim, alguns comentários, eu acho que no choque trauma, por exemplo, a rotina do serviço lá, eu tive a oportunidade de ficar lá com o Scalia um tempo, eles põem a linha arterial em todos os pacientes vítimas de trauma grave. Primeiro que, na verdade, eles não têm trauma que não é grave, né? O que não é grave não vai para o choque trauma, mas o doente que chega no choque trauma, ele, via de regra, ele recebe uma linha arterial por um dos membros da equipe que está atendendo, assim, de rotina, é sistemático isso. Então, se essa linha não for usada para endovascular, vai ser usada para monitorização de pressão arterial invasiva. Então, isso já facilita muito na decisão, porque o problema é quando você resolve passar o Riboa e o paciente está instável, eventualmente o paciente parou. Você conseguir fazer a punção da artéria femoral durante a reanimação é bem mais complicado, porque o doente está pulando na maca, alguém está fazendo RCP, então eles já preconizam que o doente crítico já receba uma linha arterial que fica com a bainha colocada lá, que no pior cenário do mundo vai usar para medida de pressão arterial invasiva e tudo certo. A outra coisa que eles comentam muito lá é a questão da agilidade na decisão, né? Lá no choque trauma, e isso a Megan levou com ela para a Califórnia, eles têm uma tendência de colocar o Riboa para todo paciente que tem trauma pélvico, né? Eles já colocam na zona 3, meio que de largada, já rapidinho, para tentar segurar o sangramento enquanto eles definem o que vai fazer. E lembrar que, se você tem um Riboa alocado numa artéria, você tem que acessar outra artéria para você poder trabalhar com a endovascular, né? Você não vai conseguir, você desinsuflar o balão, o cara desestabiliza, então quando você tem fratura pélvica, você já bota 2 linhas, né? Uma de cada lado, uma terapêutica e uma na contenção do sangramento. Lembrar das complicações, né? Esse trabalho, até cita o nosso trabalho que a gente publicou em 2018 sobre complicações do Riboa, foi um trabalho que eu fiz com a Megan, está citado nessa referência do Journal of Trauma aí, que é um trabalho sobre complicações, né? Então o Riboa não é tão bonzinho quanto ele parece, né? Então o Riboa mal indicado ou superuso do Riboa por tempo, além do considerado ideal de mais ou menos 30 minutos, pode trazer lesões graves e isquemia de membro e perda de membro. Então, tomar muito cuidado quando estiver usando, principalmente no Brasil, se a gente for usar o CODA, por exemplo, que é um balão que a gente tem no Brasil, lembrar que o CODA é um canudo, né? Então, o CODA não dá para botar por via de punção percutânea, tem que dissecar a artéria, porque ele é muito grosso. E o que o pessoal também recomenda para nós todos, quando começarmos a usar o Riboa no Brasil, é os primeiros casos fazer sob dissecção, sob visão direta, a punção da artéria. Sabe, tentar dissecar até você pegar a mão, de conseguir fazer aquela punção rápida, guiada por ultrassom, que é impressionante. Os caras puncionam a linha arterial lá em 15, 20 segundos. Bota o ultrassom, já está lá dentro. Mas uma das recomendações no começo da curva de aprendizagem é você começar dissecando, passando sob visão direta, daí guiado por ultrassom, e aí você vai progredindo o seu skill. Até porque considere que o Riboa, por definição, é um catéter que quem vai passar somos nós, não é o cara que faz endovascular. Né? Então, assim, é a gente que vai ter que passar o Riboa. É o cara do pré-hospitalar que na França está passando Riboa para parada cardíaca, para reanimação. Né? Então, não é o cara que é o cirurgião vascular, que faz endovascular, que faz isso todo dia. Então, a gente vai ter que ter uma curva de aprendizagem, porque passar o balão é simples. O procedimento em si é ridiculamente simples. Uma vez que você tem a porta de entrada, você tem os parâmetros anatômicos, você bota o balão, infla o balão e está resolvido o problema. Um dos maiores pontos de complicação é justamente no ponto de punção. Né? Então, tomar cuidado com isso, tomar cuidado principalmente quando você faz com o CODA, quando você tira como é que chama lá, o introdutor, você tem que reparar a artéria, você tem que dar uns pontinhos, reparar em cima e embaixo, dar um pontinho nela, porque senão você vai ter problema, ela vai trombosar ou ela vai formar um pseudaneurisma ali.
Mas eu acho que é uma realidade, Gustavo. Eu acho que vai chegar no Brasil. Tá? Não tem como não chegar no Brasil, né, cara? Tá há muito tempo já fora do Brasil. Na Colômbia, os caras já têm, sei lá, pelo menos 5, 6 anos que eles usam e usam muito, né? O Ordonez Publicam usa, bastante, né? Uma das publica maiores muito, casuísticas é deles lá. e eles lá usam também deliberadamente, né? O cara chegou lá chocado e tal, eles excluem até o Ordonez é abusado, né? A gente sabe, ele gosta de fazer as coisas da cabeça dele lá, e ele até para ferimento torácico ele está dizendo que é bom. Então, assim, eu acho que a gente no começo tem que se prender nos guidelines, nas melhores evidências, para não fazer iatrogenia, mas eu acho que é não vai ter como escapar. Eu espero que em breve a gente tenha essa oportunidade. Obrigado, viu, Gustavão? Obrigado. Que é isso, eu que te agradeço muito. Nada, e até uma coisa que eu ia falar aqui, que eu estou falando aqui sem ter passado nenhum reboa. Então, eu até fiquei... Quando eu pensei, falei, vou apresentar esse artigo, mas a gente nunca passou um reboa. Eu falei, não, justamente porque todos nós, né? Quem passou o reboa, uma ou outra pessoa, né? Teve a sorte de passar, às vezes até o CODA, né? Sim. Mas é uma experiência diferente. Obrigado pela participação, Marcelo. E vamos lá, Gustavo Holanda. O que você acha, Gustavo? Comentar o artigo? Boa noite aí, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, muito elucidativa. É um device que vem trazer uma discussão bem grande. Eu acho que nós precisamos achar o uso adequado do instrumento. Eu acho que ainda está na fase de amadurecimento. É um device que, na minha opinião, dá a impressão de precisar ser usado nos pacientes mais graves, como o próprio artigo vem mencionando. Existe na Europa já um catéter de 4 frentes, o RODA ele tem 9 frentes, o Prime dos Estados Unidos tem 7 frentes, e agora a tecnologia trazendo um reboa com 4 frentes, chama-se Cobra OS. Então, acho que isso vem facilitar. Um dos questionamentos que todo mundo aí reforçou é a dificuldade na passagem da punção. Na verdade, uma punção num paciente em extremos é extremamente delicada e complexa. Não é, e eu acho que por isso que precisa se amadurecer qual o local específico para ele, mas alguns trabalhos já falando do uso extremamente benéfico pré-hospitalar nos pacientes que têm fratura pélvica, por reduzir a parada cardíaca por hipovolemia, aqueles pacientes que precisam ter um trauma grave abdominal e tem um trauma craniano também importante, a chance que você tem com reboa de levar esse paciente para a tomografia para ver a extensão do dano cerebral. Antes achava-se que a hipertensão intracraniana era um problema nos pacientes que usavam reboa, mas não, ele melhora a pressão de perfusão cerebral. Então, acho que é um instrumento que vai agregar em algum momento, é só achar o local adequado dele. É isso, professor. Obrigado aí pela oportunidade. É isso, Gustavo. Obrigado pela colocação. Essa é uma coisa que me passou na cabeça também da utilização do reboa para trauma fechado, que ele pode mudar o teu algoritmo. Então, você vê um cara que está chocado, está hipotenso, tem líquido livre, tem que ir para o centro cirúrgico, certo? Legal. A hora que você passa o reboa, melhorou a pressão arterial, cara, você tem 15 minutos, 20 minutos para fazer uma toma antes de ir para o centro cirúrgico, entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar. Eu fico muito triste que a gente não conseguiu ainda, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Com agora apoio CBC, SBAT, a gente consegue ter algum tipo de pressão para trazer isso, né? Doutor Cizenando Starling, só para acrescentar. Pode falar, Gustavo, desculpa. Desculpa, era só para... Existem alguns trabalhos experimentais no uso do reboa com a insuflação parcial desse device. Então, eu acho que também para reduzir a isquemia reperfusão, hipercalemia, liberação de interleucinas, estresse oxidativo, ele vai ter o papel dele adequado. É só se encaixar no local adequado. Obrigado. Hein? Boa, Gustavo. Dr. Cizenando Starling.
Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, é deixar aqui no chat, tá bom? Fala, Gustavo. Tudo tranquilo? Bom, professor. Então aí. Teria algum comentário, Cisano? Não, eu acho que ainda a gente está engatinhando nesse negócio de reboa, né? Eu acho que a gente tem que primeiro, até sugestão para vocês da SBAT, né? Agora, a diretoria da SBAT, a gente Vocês não, fazer vocês bate junto. não, Não vem estamos isso aí. juntos, mas assim, eu acho que está na hora do presidente aí, do Maurício Godinho, É o ir lá na próximo. Anvisa e começar a criar casos com eles, porque já tem quantos anos que o Riboa está funcionando de uma maneira adequada, né? Igual já foi comentado aí com vocês, e se a gente não tomar uma atitude, nós como cirurgiões de trauma, ainda mais numa sociedade como a SBAT, a gente vai ficar esperando um tempão aí, vai passar a hora da gente subir nesse barco aí e vai acabar ninguém mexendo com o Riboa. Então, seria interessante a gente fazer uma campanha aí, não sei se seria uma campanha, alguma coisa de mais pedir uma audiência com o pessoal da Anvisa lá para poder ver se eles têm interesse em padronizar o uso do Rebol no Brasil, porque nós estamos perdendo espaço cada vez mais, né? Exatamente. A gente Então, está ficando cada vez mais para trás. exatamente. Então, eu acho o seguinte, está na hora da gente, cirurgiões de trauma do Brasil, unir, junto com o nosso presidente aí, o Maurício Godinho, solicitar uma audiência lá com o presidente da Anvisa ou alguma pessoa mais importante da Anvisa, a gente mostrar para ele como que o Ribot funciona, da importância do Ribot, qual que é o sucesso que ele está tendo no mundo inteiro, para a gente poder fazer solenemente um pedido para eles, para poder avaliar, para eles poderem estudar com carinho se realmente vale a pena trazer isso o Brasil, né? Trazer não, como se diz, autorizar a entrada desse tipo de device, como o Gustavo Holanda falou aí no Brasil, porque acho que daqui a um tempo todos os países aí mais adiantados aí vão ter isso para poder fazer. E nós vamos ficar aqui a ver navio, fazendo ainda, usando ainda a velha laparotomia, toracotomia, de reanimação, etc., para poder fazer o tratamento desses pacientes. Isso que eu acho aí. Porque se Legal. a gente treinar, fazer o curso, treinar e não puder usar, nós vamos jogar fora o dinheiro que a gente fez para poder treinar, né? A experiência que a gente tem. Se a gente não fizer ter experiência, não começar a fazer, nós vamos acabar perdendo isso aí. Esse time nosso aí vai ficar muito ruim. Né? Então, eu acho que está na hora da gente criar corpo e ir atrás do pessoal da Anvisa lá e fazer uma proposta para eles estudarem com carinho essa possibilidade de a Anvisa reconhecer a importância disso e autorizar a entrada desse tipo de terapia no Brasil. O Maurício está recebendo várias incumbências, hein, presidente? O que você tem para acrescentar aí, Mauricião? Fecha a reunião. Quem tiver dúvida, por favor, pode colocar as dúvidas aqui no chat, eu ponho aqui depois. Mas pode falar, Maurício. Não, parabenizar pela apresentação, né? Discussão excepcional, né? O Marcelo, o Gustavo, o Mozart, o Dr. Cisa, né? Fechando essa discussão, eu acho que todos disseram. Eu acho que não tem como, né? Isso vai chegar para nós. Hoje a empresa, né? Algo patenteado pela indústria, não tem interesse em vender isso no Brasil ainda. Eu participei de umas reuniões, umas discussões sobre isso. Aqui em Ribeirão Preto a gente chegou a discutir até o uso de balão intraórtico, né? Adaptando como um Ribot, porque não deixa de ser um balão intraórtico, evoluiu, porque antes a gente precisava da cirurgia vascular para fazer a retirada disso. Hoje, como o Gustavo lembrou, né, diâmetro menor, a gente consegue, com uma punção, para fazer um cateterismo, depois retirar, comprimir, etc. Claro que não é essa preocupação no primeiro momento, mas no segundo momento, sim, a gente não depende de uma outra equipe, às vezes, para fazer a retirada. Acho que o espaço maior é para bacia mesmo, né? Eu acho que a grande utilização do Ribot, essa é até a minha opinião pessoal, é bacia, né? A escopia, eu fiz até um treinamento em São Paulo, antes de pandemia, isso já faz um tempo,
do Riboa, e apesar da escopia, a gente treinou, porque não deixa de ser uma técnica de Seldinger, né, que a gente faz lá, a gente mede como um catéter central, passa, então mais ou menos a gente consegue locar ali na região, né, de zona 3, e talvez não dependa de escopia, né, radioscopia para todos, porque isso também traz limitação. Naturalmente, o preço disso vai diminuir. A única coisa que eu quero acrescentar, tudo isso que eu falei, todo mundo já disse, muito melhor do que eu disse, né, é a questão de uso fútil do método. Tá? É uma coisa que a gente repara muito, quer dizer, o negócio chega no Brasil, chega para nós aqui, aí todo mundo quer usar isso para tudo. Aí daqui a pouco estou querendo usar isso na ambulância do SAMU. Vamos falar, não, mas tem que ter reboa na ambulância do SAMU. Né? Lembrar que é uma punção arterial, isso acontece, né? Lembrar que é uma punção arterial, que não é tão simples assim, e aí fica muito simples, parece que todo mundo quer passar, sem indicação, por isso, como disseram, precisa estar preso a um guideline nosso, né, um protocolo de recomendação para o negócio, senão custa caro, expõe o doente a risco, e isso tem várias coisas que a gente vê, né, eu vejo muito aqui em Ribeirão Preto, o SAMU quer acrescentar coisas que não pertencem, eu acho, para a atividade de atendimento pré-hospitalar. Eu acho que é isso, grande doutor Parreira. Parabéns mais uma vez, artigos muito bem relacionados. O Felipe, que é o nosso estudante, ele tem 2 vídeos para mostrar. Felipe, eu acho que já são 10 para 7. Quanto tempo demora os vídeos aí? Escolhe um deles aí, qual que você quer mostrar? Professor, tem um do Dr. Marcelo Ribeiro, que ele passou numa reunião da SBITE, do Centro de Trauma de Tóquio. Então, acho que você já tem... Manda ver, pode ser, eu conheço esse vídeo. Tem minutos, eu cortei ele e coloquei... Mostra só na passagem do Reboa, para quem não conhece, ver o método. Tá bem, deixa eu tentar espelhar aqui. Vê se vai. Eu estou com a minha internet muito ruim, então às vezes eu tenho que desligar aqui a câmera, sabe? Estão conseguindo visualizar? Manda ver. Sim. E aí, para finalizar, eu só queria mostrar aqui... Você sabe que esse vídeo vocês aí já viram esse vídeo, mas é acho que isso é o impressionante. sonho de consumo, né, quando a gente fala de trauma. É você ter um protocolo bom de sangue, com uma sala de trauma boa, que você possa oferecer para o paciente todos os cuidados de alta qualidade. Aqui é o pessoal da Universidade de Tóquio, atendendo um paciente com trauma pélvico complexo. É impressionante como eles, com a questão de 40 resolvido, isso dentro da sala do trauma. Então, imagina uma sala dessa para você poder ficar brincando Marcelo, lá, atendendo o seu paciente. Gostaria muito que o senhor falasse, super qualidade, né? Sem ter que transportar o doente, podendo oferecer transfusão. Quer que eu tente abrir o vídeo aqui no meu computador? Então, põe aí, Marcelão. Deixa eu ver se eu acho. Beleza, Felipe? Como sendo o sonho de consumo para quem lida com... Senhor Marcelo, é uma honra falar com o senhor. Né? Até me desculpa ter pego o vídeo do senhor, mas é muito ilustrativo e é sensacional. Espera aí, não tem problema, imagina. Deixa eu só achar, ver se eu tenho ele aqui fácil, porque esse negócio de fazer... como é que fala? Fazer upload automático das coisas é uma desgraça. Daí sobe o negócio para a nuvem, aí você tem que descarregar. Deixa eu só achar ele aqui, eu mostro para vocês. Espera aí. Eu acho que eu tenho na máquina, aqui vai ficar mais fácil. Espera aí. Aqui. Cadê? Marcelão, esse é um vídeo da onde? Na Universidade de Tóquio. Isso. Esse cara aí, é um dos japoneses, aí foi um cara que estava comigo lá em Miami, quando eu estava lá visitando o Toninho. Uhum. E aí o cara me mandou o vídeo. É muito legal. Deixa eu só achar aqui. Peraí, cadê? O pessoal do Japão, eu vou te falar, viu? Quando também tive a experiência de conversar com alguns deles, e eles falaram que é um negócio assim, a sala híbrida é um negócio comum para eles. Achei aqui, peraí. Você consegue me autorizar a compartilhar a tela? Já está autorizado, já está. Quem quiser, pode mandar. Compartilhar a tela. Aí dá para ver melhor. Eu vou adiantar um pouquinho, né? Vocês querem o vídeo todo também tem o quê? Tem 2 minutos. 10 minutos. Dois minutinhos. 2 minutos, manda ver. Dá para ver? Tá aparecendo aí? Tô vendo. Tá. Então você vê, os caras chegaram, é um trauma pélvico complexo, e os caras o paciente está na prancha dentro da sala do trauma, né? Engraçado que não tem uma gota de sangue ali, né? Um paciente com trauma complexo pélvico. E aí os caras estão lá, enquanto está entrando no tubo da tomografia, os caras já estão preparando as coisas, né? Em 5 minutinhos ele já tem o diagnóstico tomográfico do que está acontecendo com o paciente.
e daí eles começam a trabalhar, né? Então, você vê que o paciente está dentro da sala de trauma. Então, eles já clarearam que não tem nada na cabeça, não tem nada mais grave no abdômen, tem a pelve fraturada. E aí os caras começam, você vai ver que eles passam a primeira linha arterial à esquerda, que é onde eles vão passar o Riboa, mas logo depois eles funcionam uma direita, que é onde eles vão trabalhar para fazer a endovascular, né? Então, enquanto isso, já tem um camarada lá, ó, já tá, enquanto eles estão entubando com o glidescope aqui, ó, então ele está entubando, ele já vai preparar aqui para puncionar. E aí ele já faz sobre radioscopia, né? Já vê a posição do balão, mas o Godinho bem falou, assim, no choque trauma, por exemplo, o pessoal passa na raça, ninguém faz radioscopia nenhuma. Pega só os parâmetros anatômicos mesmo, e um dos parâmetros é a fúrcula external para a zona 1, né? E para a zona 3, geralmente, é o processo chifoide. E os caras meteram lá, aí o cara vai fazer um tamponamento pélvico pré-peritoneal para empacotar a pelve, e na sequência, depois que empacota, ele já faz a embolização à direita, ele pega um acesso à direita e faz a embolização. Então é muito legal, que os caras em, tipo, 35 minutos, os caras estão com o doente com a vida tecnicamente resolvida na primeira fase mais aguda do trauma, né? Então aí já está acabando aí o empacotamento, e aí já vai pegar um acesso do outro lado para fazer a angiografia com a embolização. Aí você vê que os parâmetros já está com 100 de pulso, 12/7 de pressão. Aí já virou quase que eletivo o negócio, né? Ele vai lá, faz a arteriografia e dá para ver o Riboa, né? O fio do Riboa subindo aqui, né? Subindo para cá, aqui para cima. E aí ele emboliza e acabou. Aí, deixa eu ver, acho que aí acabou. É isso. Então, é um procedimento... Você vê, 40 minutos. Os caras levaram 40 minutos para fazer tudo isso. Então, isso é muito legal, né? Isso abre uma perspectiva de tratamento, assim, assustadora para esse tipo de paciente. Você pensar, tem vezes que em 40 minutos eu não consegui botar o cara na toma ainda. Ele está fazendo o Covid, aí tem que tirar o doente do Covid, limpar a sala, aí o técnico foi tomar café, puta, aquela desgraça que a gente conhece, né? Na Santa Casa, vocês em 40 minutos, você não chega na sala do trauma, você tem que desviar das macas, entendeu? Familiar, maca, o cara da clínica que infartou, que está no leito teu, você tem que pedir para tirar, e fica o cara com a fratura da pelve esperando. Ô, dureza. Mas que legal, cara, acho que foi bem legal, a gente teve uma oportunidade muito boa aí viu, Felipe? Obrigado pela tua contribuição, né? Marcelão, obrigado também, acrescentou super aí na reunião, Cisa, Mozart, Gustavo, Maurício, né? E eu vou encerrar a reunião, então, agradecendo a todos, dizendo que, né, a gente vai fazer esse Journal Club uma vez por mês aí, com a autorização aí do Maurício, incentivo do Maurício. É uma reunião que todos estão convidados a apresentar, então, quem quiser apresentar, por favor, mandar os contatos. E, por último, amanhã eu devo deixar os slides dessa apresentação no grupo e vou pôr também no Trauma Simples um resumo, mas no grupo no grupo dos sócios eu deixo a apresentação. E o Parreira, depois aquele enquetezinho que eu mandei para todo mundo, já tenho as 80 respostas. Eu vou preparar a apresentação, depois que estiver pronta a apresentação, eu apresento aqui um dia para vocês verem como é que é. Está bem interessante as respostas. Não é dia 28 que a gente fechou? 28, dia 28 de abril, né? 28 de abril, isso aí, uma quinta-feira. Eu já vou estar com a apresentação pronta, eu mostro para vocês os dados, mas ficou legal, eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Obrigado, tá bom, gente. Valeu. Abraço para todo mundo. Eu que agradeço, Marcelão. Obrigado por tudo. Imagina. Gente, minha internet deu uma caída, talvez não tenha colocado, tem várias pessoas no chat, né? E um grande beijo para todos vocês, tá? Eu vou deixar os slides no grupo de sócios e um resumão no Trauma Simples amanhã. Beijo a todos. Maurício, presidente, alguma última palavra ou não? Não, parabéns a todos, obrigado pela participação, parabéns, viu, Parreira? E acompanhem quem tiver Instagram, acompanhe o Instagram do Dr. Parreira, Trauma Simples. Ele discute todos os dias lá, assuntos muito interessantes, muito bom. Suando a camisa, Maurício, suando a camisa. Beijo. Beijo a todos. Até mais. Tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau.